News, CNN. Bom dia, agora são 9h01. A CNN está ao vivo com a cobertura especial da prisão dos suspeitos de terem ordenado a morte da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018 no Rio de Janeiro. Foram presos agora há pouco o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o deputado federal e irmão dele, Chiquinho Brazão, do União Brasil, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. 12 mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos pela Polícia Federal. Foram 6 anos e 10 dias para que a gente chegasse até aqui. O crime que comoveu o Brasil e o mundo finalmente chega perto de seu desfecho final. Marielle Franco foi morta na noite de 14 de março de 2018, depois de uma emboscada na região central do Rio de Janeiro. Foram 13 tiros disparados contra o carro. O atirador Rony Lessa se tornou peça-chave para esclarecer o crime depois que fez um acordo de delação premiada homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nos últimos dias. As suspeitas são de que a morte de Marielle tenha sido motivada por uma disputa de terrenos na zona oeste do Rio de Janeiro, área comandada pela milícia e reduto eleitoral dos irmãos Brazão. A partir de agora, você acompanha aqui as notícias do momento sobre esse assunto e também sobre todas as repercussões aqui no país. Estamos ao vivo com o Agora CNN. Um pouco sobre o bárbaro que chocou o país em março de 2018, a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, que teve hoje um capítulo importante para que seja diretamente esclarecida pela Polícia Federal. Uma investigação que passou pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, depois foi para Brasília, para a Polícia Federal, onde, aliás, está o Rodrigo Monteiro, no Rio de Janeiro, ele que acompanha a gente direto da sede da Polícia Federal, onde acabaram de chegar os presos desta manhã. Rodrigo vai trazer para a gente agora os detalhes dessa prisão e um panorama da situação. Bom dia, Rodrigo. Oi, Pedro. Bom dia para você, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Agora CNN. Como você disse, estou falando ao vivo da porta da Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária aqui do Rio de Janeiro. E agora há pouco, por volta de 8h30 da manhã, começaram a chegar os primeiros carros da Polícia Federal, com pelo menos um dos suspeitos, um dos acusados de serem os mandantes, né, do crime do assassinato da vereadora Marielle Franco. Não foi possível identificar quem seria essa pessoa que estava dentro do carro, nós conseguimos fazer até algumas imagens. Eu pude perceber que, além das viaturas da PF, tinha uma viatura da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal. Eles rapidamente passaram aqui pela portaria, se posicionaram lá para o fundo do estacionamento da Polícia Federal e foram para mais ou menos para o último andar aqui da PF. A imagem não conseguiu ter esse alcance para a gente poder identificar, o carro era todo escuro, mas eu posso afirmar que pelo menos um dos acusados já está aqui na superintendência. Eu também consegui perceber que agentes da Polícia Federal vieram com um malote. Eu vi pelo menos 2 malotes em carros diferentes. Eu vi primeiro uma agente da Polícia Federal passando com um malote preto, depois outros carros brancos também chegaram aqui agora há pouco na superintendência e a gente viu que saiu de dentro desse carro o policial federal junto com esses documentos que foram apreendidos. A operação ela acontece desde as primeiras horas da manhã, logo depois das autorizações judiciais. O objetivo foi principalmente surpreender esses suspeitos, já que eles estariam em alerta. É uma operação da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e também do Ministério Público. Os agentes da PF estão visitando não só a sede da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas também os endereços ligados aos acusados. Como você disse, Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil, e também o Rivaldo Barbosa, que foi chefe de Polícia Civil
no ano, na época, né, do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, aqui no Rio de Janeiro. Quem também chegou bem cedo na sede da superintendência foi a viúva da vereadora Marielle Franco, a Mônica Benício. Ela chegou, inclusive, a postar por volta de 7 e pouca da manhã, bem cedo, algumas informações, algumas perguntas, quem mandou matar a Marielle, até quando, e ela veio para cá, para a sede da PF. O atual também, o ex-deputado Marcelo Freixo fez alguns posts já nas redes sociais, também já fez alguns registros. Ele comentou, o ex-deputado, que ele inclusive presidiu a comissão das milícias durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Na época ele registrou que conseguiu conversar, inclusive ele ligou, foi a primeira pessoa para quem ele ligou, o então chefe de Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa, que foi encontrar com as famílias também aqui das pessoas, e agora o ex-chefe, ele está preso. A gente está acompanhando direto aqui da Superintendência da Polícia Federal, porque não só esses 3 mandados de prisão que foram expedidos, outros 12 mandados de busca e a apreensão estão sendo cumpridos, tentando aí, né, serem cumpridos pela Polícia Federal. Pedro. Maravilha. Rodrigo, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente de como é que está o clima nesse momento aí na sede da Polícia Federal. A superintendência da PF no Rio de Janeiro fica na região portuária, muito próxima do centro do Rio de Janeiro, muito próxima, inclusive, da sede da Polícia Civil, onde os policiais federais cumpriram um dos mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil também foi alvo desse mandado de busca e apreensão. Isso porque, claro, não custa lembrar, como disse muito bem o Rodrigo, o Rivaldo Barbosa era o chefe da Polícia Civil e chegou a interagir com Marielle Franco antes de ela ter sido morta no ano de 2018. Você relatou que viu também ali eles trazendo para a Polícia Federal alguns malotes, outros objetos, muito provavelmente como resultado do cumprimento desses mandados de busca e apreensão. Então conta um pouquinho para a gente, Rodrigo, como é que está a movimentação nesse momento na Polícia Federal e o que você conseguiu perceber do que os policiais levaram aí para a Superintendência da PF no Rio? A movimentação ela está bem grande aqui. Eu vou até inclusive mudar a câmera para o pessoal acompanhar, porque parece que está chegando agora mais um carro, algumas viaturas da Polícia Federal. A movimentação é bem grande de jornalistas, como vocês podem ver nessas imagens ao vivo. Agora esses carros começam a chegar. Aqui a gente pode perceber que tem um agente da Polícia Federal, ele vai abrir aqui a cancela da superintendência e pode ser que dentro desses veículos, como eles passam por aqui praticamente escuro, ali atrás tem uma pessoa, a gente não consegue identificar quem é essa pessoa, mas pode ser que em uma dessas viaturas esteja também mais um dos suspeitos. Como eu disse, esse é o terceiro comboio praticamente da PF que passa aqui pela porta da superintendência. O primeiro foi por volta de 8h30 da manhã. A gente conseguiu identificar que pelo menos um dos suspeitos, ou melhor, eu consegui identificar que pelo menos um passou por aqui. A imagem não conseguiu alcançar porque eles foram direto lá para o último andar, primeiro, segundo, eu diria que o terceiro andar aqui da Polícia Federal, e a gente teve que ir para outra porta para conseguir fazer algumas imagens. Eu vi a movimentação lá em cima de agentes da PF, de delegados e também de um dos suspeitos saindo praticamente de uma das picapes que estava aqui, uma picape preta, mas não foi possível identificar quem seria essa pessoa porque estava numa certa distância. Não sei se uma segunda pessoa, um segundo suspeito também estaria aqui. Eu vou agora posicionar a câmera para a gente poder fazer uma troca de imagem. Enquanto isso, eu vou narrando para vocês que a gente conseguiu identificar que pelo menos uma pessoa estava aqui, né, na sede da Polícia Federal, e agora pode ser que uma outra também chegou. Não conseguimos identificar se o ex-chefe de Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa, passou por aqui. O que eu pude perceber foi uma viatura da Polícia Civil, que é relacionada ao Instituto Médico Legal. Possivelmente, né, para fazer aí os exames, os trâmites legais após essa prisão. A gente sabe que os agentes eles percorreram não só a sede da Polícia Civil, como você disse, Pedro, que fica bem aqui na região central do Rio de Janeiro, ali para a área da Lapa, para a área da Gomes Freire,
bem perto da Avenida Chile, ali perto da Petrobras, o pessoal para se localizar e se situar melhor perto da Catedral também. Então, a sede da Polícia Civil ela fica naquela região, o prédio. E também foram em outros endereços ligados aos dois acusados. Com relação à documentação, ao material apreendido, a gente não conseguiu identificar porque eles vêm dentro de malote, né? Mas o que eu pude perceber foram pelo menos 2 malotes que passaram por aqui no meu alcance de visão. Um passou na mão de uma policial federal, que ela saiu nesse primeiro comboio, e um segundo malote eu vi no segundo comboio que chegou dentro de alguns carros brancos que passaram por aqui, né? E um outro de cor mais escura. Aí ele passou exatamente na porta aqui da Polícia Federal e a gente conseguiu registrar, então, esses foram os momentos em que eu pude perceber esses materiais apreendidos, possivelmente, né, já que pela associação aí possa ter sido dentro ou num endereço ligado a um dos acusados, o conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Brazão, ou o irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão. A gente está por aqui acompanhando, a expectativa é de que mais viaturas passem por aqui, pela porta da Polícia Federal. A movimentação é bem grande, a imprensa a todo momento ela vai para um lado e para o outro, porque são 2 portarias aqui nessa parte da frente da Polícia Federal. Então, o estacionamento, como vocês podem perceber, ele é bem extenso. Então, geralmente a viatura ela entra, por isso que a gente faz a imagem dela chegando, ela toda escura, ela entra e se posiciona bem ao fundo. Então, em um determinado momento, eles ficam meio que escondidos, né, do nosso alcance, e ali rapidamente o agente da PF sai, os delegados e também os acusados, os suspeitos que estão sendo trazidos para cá. Quem passou por aqui também, ou quem está passando, a gente não sabe. Eu não consigo identificar pela imagem quem são essas pessoas, mas eu vou posicionar para cá. Não sei se é algum advogado ou parente de alguém. Vou me aproximar ali. Deixa eu tentar. Eu acredito que seja o advogado de um dos acusados. Doutor, a gente está ao vivo aqui na CNN. O senhor é advogado do ex-chefe da Polícia Civil, é isso? Eu estou vindo conversar com ele porque o presidente da Associação dos Delegados de Polícia e o do Sindicato dos Delegados de Polícia do Rio de Janeiro me pediram que viesse falar com ele porque ele estaria interessado na assistência do escritório. Mas eu não tenho ainda nenhuma posição do próprio interessado nesse sentido, então eu não tenho nada a dizer. Então o doutor Rivaldo ele já está aqui na PF, é isso? Não sei dizer nem isso. Eu estou me informando por vocês de que ele estaria sendo trazido aqui para a Polícia Federal e vamos tentar ver, mas eu não tenho absolutamente nada a dizer por enquanto. O senhor tem informações só do doutor Rivaldo, do doutor Junitão também? O senhor tem informações sobre o mandado de busca e apreensão na casa? Não estou sabendo absolutamente. Eu mal acordei com o meu colega, o titular do escritório, me telefonando dizendo que teríamos que vir à Polícia Federal. O senhor já advogou para o doutor Rivaldo? Não, nunca. Sim, nunca fui advogado dele. Tá bom, até por isso eu não tenho direito de falar em nome dele por enquanto. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado. A gente, como pode perceber, ele foi, o doutor ele está dizendo aqui que ele foi chamado, né, de uma emergência para poder prestar assistência pro Rivaldo Barbosa, o ex-chefe de Polícia Civil. A gente não sabe confirmar, como a gente está passando aqui a informação, se ele já chegou. Possivelmente ele ainda pode estar a caminho, eu não sei, né? Então a gente está nessa condicional, pode ser que já esteja aqui, mas essa confirmação a gente vai trazendo aos poucos conforme as confirmações oficiais elas vão chegando. O que a gente confirma por aqui pelas imagens é exatamente isso que eu venho falando, Pedro, que a polícia chegou, né, em 3 comboios, trazendo malotes, trazendo documentos. A polícia está desde cedo nas ruas aqui do Rio de Janeiro, não só nos endereços ligados aos acusados, ao deputado federal, ao conselheiro do Tribunal de Contas, mas também ao ex-chefe de Polícia Civil, que todos eles foram presos nessa manhã, depois que a polícia deflagrou essa operação, justamente para surpreender esses suspeitos, esses acusados, porque eles estariam já atentos a uma movimentação, a possíveis mandados de prisão que poderiam ser expedidos depois dessa delação homologada, né, do Rony Lessa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, do que eu vi aqui das imagens que eu pude confirmar, é pelo menos um suspeito até o momento aqui na sede da Polícia Federal e malotes, documentos que estão sendo trazidos para cá. Pedro.
Maravilha, Rodrigo, super obrigado então por trazer para a gente este panorama. A gente vai continuar acompanhando. Aí você vê imagens ao vivo da sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para onde a polícia deve levar os suspeitos de terem mandado matar Marielle Franco, os irmãos Brazão. O Rodrigo Monteiro está lá, está trazendo os detalhes para a gente. Nessa imagem, a gente consegue ver perfeitamente a entrada da Polícia Federal. Ali para dentro, à esquerda da imagem, é onde fica a carceragem da PF no Rio de Janeiro. Então, presos que acabam ficando na sede da Polícia Federal por um tempo ali detidos, acabam indo para a esquerda para poder ficar numa ala onde há celas que foram até de certa forma improvisadas para poder receber algumas dessas pessoas. Já à direita da imagem do Rodrigo, onde tem aqueles agentes ali em pé, é justamente o local onde esses detidos são interrogados. Esses interrogatórios são feitos no térreo da sede da Polícia Federal e também no primeiro andar, nessa parte à direita. Ali a Polícia Federal tem salas preparadas para esse tipo de interrogatório, com câmeras, microfones, e aí as pessoas vão conduzindo essas oitivas, esses interrogatórios, quando há, assim, necessidade. Essa, aliás, é uma das informações que a gente vai continuar apurando para poder trazer para você que acompanha a CNN, se de fato a gente vai ter o interrogatório destas 3 pessoas presas hoje. Repetindo, portanto, enquanto a gente assiste aí as imagens do Rodrigo Monteiro. Foram presos no Rio de Janeiro o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil, deputado pelo Rio de Janeiro, e o irmão dele, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ex-deputado estadual Domingos Brazão, que também foi vereador na cidade do Rio de Janeiro. O Chiquinho Brazão, aliás, foi vereador na época em que Marielle Franco atuava na Câmara Municipal em 2017 e 2018. Vamos mostrar então o perfil dos irmãos Brazão, que são os dois apontados como mandantes do assassinato de Marielle Franco. Você vê aí na tela quem são eles. À sua esquerda, Domingos Brazão, que tem 59 anos, foi deputado estadual, depois foi eleito para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ele foi eleito na Assembleia Legislativa, inclusive com o voto contrário de Marcelo Freixo. Freixo, que era o chefe de Marielle Franco, ela chegou a atuar como assessora parlamentar de Marcelo Freixo antes de assumir a cadeira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, isso no início de 2017. Domingos Brazão, que passou pelo PL, pelo PTB e pelo MDB, o último partido dele antes de se desfiliar para poder exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ele sempre teve um perfil muito mais combativo do que o irmão, subia à tribuna, ao parlatório, falava, tinha discursos efusivos, empresário de uma rede de postos de gasolina, tem uma atuação na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi preso em 2017 pela Operação Lava Jato, foi acusado de participar de um desvio de verbas públicas pela Operação Lava Jato e depois, em 2019, volta a ser acusado de obstruir a justiça justamente na investigação do assassinato de Marielle Franco. Ele foi apontado pela Procuradoria-Geral da República como uma das pessoas que teria obstruído a justiça, atrapalhado as investigações, algo que ele nega. O Domingos Brazão também tem um patrimônio, isso em 2014, patrimônio declarado de 11 milhões e 400 mil reais. O irmão dele, que aparece à direita da tela, o Chiquinho Brazão, que é mais velho, tem 62 anos, é deputado federal, foi vereador por 5 mandatos, inclusive junto com Marielle Franco. Ele foi, inclusive, secretário da Prefeitura de Eduardo Paes. Agora, no início deste ano, ficou 4 meses na Secretaria de Cidadania de Eduardo Paes, depois pediu demissão e acabou deixando a secretaria justamente logo depois de ter sido revelado o fato de que Rony Lessa tinha feito uma delação premiada, e aí a gente teve consequentemente a revelação de que os irmãos Brazão tinham sido citados por Rony Lessa, que foi o atirador que deu 13 tiros contra o carro de Marielle Franco naquele dia 14 de março de 2018. O Chiquinho Brazão, que também passou pelo MDB como irmão, pelo Avante e pelo União Brasil, tem um perfil mais discreto,
Os vereadores que atuaram junto com ele, com Marielle Franco, na Câmara em 2017 e 2018, me disseram, inclusive, que eles não tiveram brigas públicas, não tiveram grandes enfrentamentos, tinham uma relação pacífica dentro da Câmara dos Vereadores, eles que atuaram no mesmo mandato, no mesmo período ali, por cerca de 1 ano e 2 meses. É bom lembrar que o Domingos Brazão esteve na posse de Chiquinho Brazão como vereador, isso no início de 2017, no momento ali da diplomação e da posse, onde também estavam Marielle Franco e seus familiares. Então, ele foi vereador junto com Marielle Franco, o Chiquinho Brazão, hoje é deputado federal, isso que motivou, inclusive, essa investigação ter subido de foro do Superior Tribunal de Justiça para o Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar que conselheiros do Tribunal de Contas dos estados têm foro privilegiado no STJ e deputados federais têm foro privilegiado no STF. A gente vai falar agora com o Renan Fiuza, que vai lembrar como a gente chegou até aqui, como esse caso chegou até aqui. Renan, bom dia para você. Ajuda a gente, então, a traçar um pouco desses últimos momentos e dessa trajetória desse caso para a gente. Claro, ajudo sim. Tudo bem, Pedro? Ótimo dia para você, para todo mundo que está com a gente neste domingo importante de Break News aqui na CNN. E a gente vai explicar para quem está assistindo a nossa programação um pouquinho de como chegamos até esses 3 nomes, essa operação de domingo, né? A investigação sobre as mortes, a princípio, ela ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da capital, DHC. Isso ainda em março de 2018, alguns dias após o crime. Um grupo de promotores foi designado, isso a pedido da 23ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal, justamente, Pedro, para auxiliar a Polícia Civil na apuração desse crime. E aí, em setembro do mesmo ano, acusado, de chefiar uma milícia, Orlando Curiacica, encarcerado no Presídio Federal de Mossoró, foi ouvido pelos investigadores após ter o nome ventilado, acusado por uma testemunha de envolvimento na morte. Curiacica nega a participação e aí acabou mencionando o escritório do crime, da qual ele fazia parte, O testemunho do miliciano abriu caminho para uma série de investigações que avançaram sobre o crime organizado no Rio de Janeiro. E aí, em maio do mesmo ano, isso em 2018, além do nome de Orlando, o ex-vereador Marcelo Siciliano também é mencionado por algumas testemunhas por um suposto envolvimento na morte da Marielle. E aí a investigação ela continua. Uma investigação, inclusive, da Polícia Federal viria a descartar a participação de Curiacica e de Siciliano no crime. Esse é bem o início, isso é bem o início da investigação lá em 2018. A primeira fase de investigação é encerrada em março do mesmo ano, 2018, quando? Aí a gente começa a ter nomes como Rony Lessa aparecendo e Elcio de Queiroz, ambos são presos, denunciados por homicídio doloso, isso junto ao 4º Tribunal do Júri da capital. Lessa teria sido o atirador e Queiroz o motorista do carro na emboscada. Vamos dar um salto para 2020. Em junho de 2020, o sargento do Corpo de Bombeiros, Maxwell Simões Correia, mais conhecido como Suel, é preso em uma operação da Polícia Civil. Ele é acusado de ter ajudado a esconder a arma que foi usada no crime. Daí entra o Ministério Público do Rio de Janeiro, pedindo, em março de 2024, desse ano, que ele também seja submetido a um julgamento pelo Tribunal do Júri. Então, a gente está trazendo aqui alguns nomes, A última prisão desse caso, Pedro, ocorreu em fevereiro deste ano. A gente dá um salto, portanto, para 2024, quando a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam um homem acusado de descartar o veículo que foi usado durante os assassinatos. O homem, dono de um ferro velho que teria realizado o desmanche desse carro. Segundo a apuração da CNN Brasil, o nome dele é Edilson dos Santos, mais conhecido como Orelha. Com isso, a gente tem 4 pessoas presas pelo crime. Porém, o mandante e também a motivação não tinham sido reveladas e, obviamente, esse é o grande X ainda da questão. Em julho do ano passado, o ex-policial militar Elcio de Queiroz firmou uma delação com a Polícia Federal. Na delação, Queiroz confirmou a participação no crime, apontou, inclusive, o policial reformado, Rony Lessa, como executor e acusou também o ex-bombeiro Suel
né, como responsável por fazer uma espécie de campana e seguir os passos de Marielle, além de levar o carro usado para o crime para um desmanche. Então a gente tem agora todo o contexto e o enredo dessa história. Queiroz também apontou nesse jogo de empurro policial militar Edmilson da Silva, conhecido como Macalé, que teria, digamos, passado a missão de matar a Marielle justamente para Rony Lessa no fim de 2017. Bom, aí a gente tem esse avanço do inquérito, né? No começo deste ano, o então secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, afirmou que o caso seria esclarecido e está muito próximo de ser esclarecido, dizendo que não vai demorar. Só para eu trazer aqui essa última aspa, né? O que disse o secretário executivo do Ministério da Justiça? O que faltou durante os últimos anos foi vontade política. Em pouco mais de um ano, com ação técnica e determinada da PF, Polícia Federal, sempre com todo o apoio do Ministério da Justiça, o inaceitável assassinato de Marielle Anderson será esclarecido. Pedro. Pois é, Renan, e na verdade a gente sabe que já há inclusive uma repercussão, várias figuras políticas e também públicas envolvidas com o caso se manifestaram sobre o assunto. Uma delas foi a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, irmã de Marielle Franco, que disse nas redes sociais: "Só Deus sabe o quanto sonhamos com esse dia. Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos. Quem mandou matar a Mari e por quê? Agradeço o empenho da PF, do Governo Federal, do Ministério Público Federal e Estadual e do ministro Alexandre de Moraes. Estamos mais perto da justiça, grande dia", a fala de Aniele Franco. Daqui a pouco a gente volta com mais repercussão e também os detalhes da prisão daqueles acusados de mandarem matar Marielle Franco. Fique com a gente. Breaking News, CNN. Agora são 9h33, a gente volta ao vivo aqui na CNN com os desdobramentos da prisão dos acusados de mandar matar a ex-vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, e o motorista Anderson Gomes. Porque, além da acusação de serem os mandantes do crime, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que também investiga outros 2 crimes, o de organização criminosa e o de obstrução da justiça. Justamente por isso a gente vai chamar para conversar agora a Basília Rodrigues, nossa analista de política, direto de Brasília. A Basília que está desde cedo acompanhando as repercussões desse caso, conseguiu confirmar então a prisão desses 3 homens hoje, os irmãos Brazão e também Rivaldo Barbosa, que foi o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e agora traz informações sobre o afastamento de um dos muitos que comandaram as investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Conta pra gente, Basília. Obrigado por conversar conosco. Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo que está com a gente ao vivo aqui na CNN Brasil. Essa é uma novidade que a gente traz aqui aos nossos espectadores. Ex-responsáveis pelo caso de Marielle Franco, que estiveram, então, diretamente ligados à apuração do caso, estão na mira da Polícia Federal e foram afastados de suas funções neste domingo por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente acaba de apurar essa informação. O ex-chefe da Divisão de Homicídio do Rio de Janeiro, o Giniton Lages, e o policial Marco Antônio de Barros Pinto, que em 2019 era responsável pelas atividades de campo, de ir atrás de quem era acusado de mandar matar e de matar Marielle Franco, foram afastados de suas funções. Então, são 2 ex-responsáveis pelas investigações do caso Marielle Franco que podem ter se corrompido, podem ter ajudado quem matou ou mandou matar Marielle para dificultar a conclusão do caso. Essas informações são de fontes da Polícia Federal, que estão cumprindo as decisões autorizadas hoje cedo pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Esse caso chegou ao Supremo porque entre os alvos está um deputado federal, Chiquinho Brazão. Por isso que vários nomes que surgiram de 2018 para cá, ou seja, desde o primeiro dia das investigações do caso Marielle, agora voltam
em outro contexto, sendo alvos dessas ações de restrição, algumas de punição pelo crime cometido contra Marielle e também pela morte do motorista Anderson Gomes. A gente tem várias novas informações aqui, Pedro. Além dessa decisão de afastar ex-responsáveis pelo caso da morte de Marielle, eu repito, o ex-chefe da divisão de homicídio, Giniton Lages, e o policial Marco Antônio de Barros Pinto, o ministro Moraes também determinou buscas e apreensões. Várias prisões estão acontecendo desde cedo aqui nos plantões da CNN Brasil. Vocês já acompanharam a nossa vinheta de Breaking News várias vezes no início desta manhã, anunciando as prisões. Agora a gente vem no desdobramento do caso, falando das buscas e apreensões. Tem homens da Polícia Federal no prédio sede da Polícia Civil no Rio de Janeiro. E também houve busca e apreensão na casa de Giniton Lages, o ex-chefe da divisão de homicídio do Rio de Janeiro. Então, de acordo com a investigação, o objetivo é colher provas de como essa estrutura pública da Polícia do Rio pode ter sido utilizada para que o crime não fosse solucionado. Então, indo na contramão da investigação, de todas as repercussões, ou seja, que os nomes fossem descobertos, que os detalhes fossem trazidos à tona, em outras palavras, que justiça fosse feita. De acordo com a investigação, estes homens que estão sendo objeto da ação hoje, alguns de prisão, outros de busca e apreensão, atrapalharam o desfecho do caso. Então, teve busca e apreensão na sede da Polícia Civil do Rio de Janeiro, também na casa do delegado Giniton Lages, ex-chefe da divisão de homicídio do Rio de Janeiro. A gente tenta contato com as defesas, tanto de Giniton quanto de Marco Antônio de Barros Pinto. Ainda não tivemos sucesso neste contato. De acordo com integrantes da investigação, eles podem ter acobertado os mandantes e também quem matou Marielle Franco e, consequentemente, o motorista Anderson Gomes, e por isso eles estão na mira desta investigação. Pedro. Basílio, eu queria trazer um pouco contigo, nesse momento, a mudança de paradigma dessa investigação, que de fato teve novos contornos desde a delação de Elcio de Queiroz, 4 anos depois do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, mas no início desse ano, com a negociação da delação premiada de Rony Lessa, de fato que conseguiu se afunilar essa investigação para chegar no nome desses supostos mandantes que já tinham sido citados de alguma forma, especialmente Domingos Brazão, ao longo dessa investigação. Esse crime aconteceu em 2018, a gente está falando de uma ex-vereadora de uma das maiores cidades do país, Marielle Franco, uma mulher negra, periférica, que foi assassinada durante o seu trabalho, estava saindo de um evento público e acabou sendo surpreendida com uma emboscada. Foram 13 tiros disparados contra o carro onde ela estava, junto com Anderson Gomes. Isso passou a ser prioridade da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Mas ao longo do caminho, a gente viu vários problemas acontecerem com essa investigação. O que você entende, Basília, que possa ter levado, neste momento, a essa investigação se afunilar tanto a ponto da gente ter tantos desdobramentos em poucos dias de uma investigação que já levava 6 anos? Olha, esse caso, nem de longe está restrito a um drama pessoal da família de Marielle Franco e de Anderson Gomes. É um caso que expõe também mazelas e corrupção na administração pública, no desvirtuamento de quem deveria proteger a população e o Estado. Pedro, em função disso, um caso que poderia ter sido resolvido muito mais brevemente, só caminha para o seu final agora, mais de 6 anos desde o crime. Então, é inegável, está todo mundo observando e comprova isso pelos fatos que a gente está trazendo agora na CNN Brasil, que essa investigação caminhou em 1 ano, que não conseguiu fazer em 6. E, levando em consideração os alvos dessa operação hoje, o fato de ex-investigadores do caso, mais do que investigadores, eles eram os responsáveis centrais, principais, havia equipes subordinadas a eles,
pode ter comprometido, sim, a solução do caso. Então, um caso já contado, recontado diversas vezes, todo mundo sabe como ocorreu o crime de morte, execução de Marielle e do motorista Anderson Gomes. Vários destes nomes até chegaram a surgir no início da investigação, 2018, no segundo ano de investigação, 2019, mas nem por isso foram de fato presos, foram de fato punidos pelo crime. Algumas observações que a gente tira aqui desse caso. Eu citei há pouco o nome do ex-chefe da divisão de homicídio do Rio de Janeiro, Geniton Lages. Ele chegou a ser afastado do caso em 2019, na ocasião já apontado como alguém que poderia ter colaborado com este crime. A investigação também foi atrás do ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, neste caso preso. Ele é um dos 3 nomes presos neste domingo. Então, alguém que chegou a esse posto de comandar a Polícia Civil do Rio de Janeiro um mês antes da morte de Marielle Franco. Ele foi indicado como responsável pela polícia, pelo então interventor na segurança pública do Rio de Janeiro, Braga Neto, que mais tarde saiu como candidato à vice-presidência da República. Fontes da Secretaria de Segurança Pública do Rio, com quem eu estou conversando agora, dizem que estes nomes ligados à polícia e que estão sendo objeto de prisão ou busca e apreensão agora cedo podem ter acobertado os mandantes do crime, o que dificultou a conclusão no caso até hoje. Então, fazendo uma analogia, né, é como enxugar gelo, porque tinham homens, tinham mulheres, tinham pessoas da investigação em campo atrás da elucidação do fato, mas eles não conseguiam chegar, né, dar ponto nesta investigação, porque havia, de acordo com a atual coordenação da investigação, pessoas de dentro da operação dificultando as coisas. É como enxugar gelo, de fato, nada poderia ser solucionado enquanto uma força de dentro da operação agia contra o sucesso dessa investigação. A gente está trazendo também no site da CNN Brasil, desde cedo, estas informações de que a operação hoje, Pedro, foi batizada de Operação Murder, significado de assassinato em inglês, né, numa tradução livre, pela polícia, porque, de acordo com os investigadores, este nome, Murder Inc., foi uma associação do crime organizado que agiu como braço armado de execuções a serviço das máfias em Nova York, Estados Unidos, nos anos 1930. Então, fazendo uma comparação, veja a descrição desta operação. Leva o nome da mesma organização criminosa que atuou na execução, uma organização de máfia que atuou na execução de pessoas na década de 1930 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, fazendo então um paralelo, a investigação acredita que Marielle Franco foi executada a mando de uma organização criminosa. Aqui no Brasil, a gente não costuma chamar de máfia, mas uma organização criminosa que contava com tentáculos dentro da administração pública, o que tornava muito difícil a conclusão desse e de outros casos, porque esta investigação teve a delação premiada de Rony Lessa, que está preso, apontando os nomes de pessoas com foro privilegiado, policiais, ex-colegas de trabalho de Rony Lessa. Então, é um caso que poderá chegar a solução de muitos outros a partir daqui, porque, de certa forma, todos os atos proferidos por estas pessoas são colocados agora sob suspeita, porque se de fato, uma vez confirmada pela investigação, eles tentaram atrapalhar a elucidação da morte de Marielle, podem ter agido assim em outros casos também. A gente lembra que isso só chegou ao fim agora, porque a investigação bateu no andar de cima, né? Chegou a uma pessoa com
privilegiado. O Chiquinho Brazão é hoje deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, mas foi colega de trabalho de Marielle Franco na Assembleia no Rio de Janeiro, né? Foi em outro momento da sua vida, da sua carreira política, ele trabalhava no Rio e não aqui em Brasília. Como o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, por distribuição do caso, portanto, por sorteio, o ministro Alexandre de Moraes assumiu esta investigação e não demorou muito. Ele homologou a delação, portanto, validando o que foi dito pelo delator Rony Lessa e também os efeitos produzidos a partir desta delação. Maravilha, Basília, super obrigado. A Basília Rodrigues que vai continuar com a gente nessa conexão entre São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro para poder trazer os destaques desse noticiário agitado por conta da operação Murder Inc. Incorporation, como a Basília dizia, da prisão dos envolvidos acusados de terem mandado matar Marielle Franco, que, aliás, estão sendo levados... Oi, Basília. Eu estou falando aqui com a assessoria da ministra de Igualdade Racial, Marielle Franco, e ela vai entrar ao vivo daqui a pouco conosco. Só peço, então, para quem está acompanhando as informações na CNN, não mude de canal, porque a gente vai trazer novidade, a gente está em contato com as vítimas, né? Não foram as pessoas que morreram diretamente a partir disso, mas trazem e vão levar para sempre essa história. É uma forma de morrer também, a perda de uma irmã, de uma filha, de uma maneira tão brutal como foi o assassinato de Marielle Franco. A gente está em contato com a Aniele Franco, que é a ministra de Igualdade Racial, e no decorrer do dia também o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que dará mais informações. Obrigado, Basília. A gente vai direto ao Rio de Janeiro, onde a Polícia Federal prendeu nesta manhã 3 suspeitos de serem mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Quem está por lá é o repórter Rodrigo Monteiro, que tem todas as informações ao vivo. Rodrigo, conta pra gente um pouco de como é que está a movimentação por aí. Oi, Pedro. Bom dia a todos novamente. Para o pessoal que está chegando agora nessa cobertura especial aqui da CNN Brasil, estou falando ao vivo da zona portuária do Rio de Janeiro, na porta da Polícia Federal, da Superintendência, para onde os acusados estão sendo trazidos. Como a gente está acompanhando desde cedo, logo por volta de 8h30 da manhã, o primeiro comboio da Polícia Federal com carros descaracterizados passou por aqui, junto com uma viatura da Polícia Civil. Agora vocês podem ver, você daqui da imagem, mais um comboio chegando. Vou tentar trocar aqui rapidamente para vocês acompanharem. Aqui a gente pode ver, olha, não dá para a gente perceber quem é que está dentro. Mas tem alguém aqui atrás, olha, eles passam muito rápido, mas tem alguém ali atrás, como a gente pode perceber aqui, o pessoal conseguiu colocar a câmera, os nossos colegas da imprensa, e aí vocês podem ver que eles passam bem rápido aqui pela porta da PF, a gente não consegue identificar nesse primeiro momento, eles vão lá para trás, e aí a gente não tem um alcance, porque eles se posicionam bem ao fundo do estacionamento, a gente não tem um alcance para conseguir colocar com a imagem, mas esse é, portanto, o terceiro comboio ou melhor, passou 1, 2, 3, esse seria o quarto, pelas minhas contagens, se não me falha a memória, da Polícia Federal, que passa por aqui trazendo possivelmente ou mais um suspeito, ou mais um acusado, ou materiais também que foram apreendidos durante essa operação. Como eu vinha falando, o primeiro comboio da Polícia Federal passou por aqui por volta de 8h30 da manhã. Ele veio junto com um carro da Polícia Civil, um carro que é ligado ao Instituto Médico Legal, pelo que eu pude perceber, inclusive na nomenclatura desse carro. Eu vi também agentes da Polícia Federal trazendo malotes com materiais apreendidos. Depois, outros veículos da PF passaram por aqui também, os policiais saíram com mais documentação, com mais materiais, até que outros comboios, como esse que passou por aqui, chegaram. No primeiro comboio, a gente percebeu que um dos suspeitos saiu do carro, ele foi levado para o terceiro andar da Polícia Federal
e lá tinha não só o delegado, mas também agentes da PF. Não consegui identificar quem seria, se seria o Domingos Brazão ou o Chiquinho Brazão, ou o próprio ex-chefe de Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa, que era chefe de Polícia Civil na época do assassinato da vereadora Marielle Franco, aqui no Rio de Janeiro. Depois eu pude perceber também que a gente falou ao vivo, chegando aqui, um dos advogados que foi chamado para poder representar o ex-chefe de Polícia Civil. Agora há pouco, enquanto vocês estavam conversando com a nossa colega analista, a Basília Rodrigues, lá na outra porta, um outro advogado também chegou para representar o Rivaldo Barbosa. Não deu para a gente conseguir falar com ele rapidamente porque ele passou sem dar muitos detalhes. Então, está chegando por aqui não só esses acusados, mas agora também a defesa desses suspeitos. Tudo indica que eles daqui vão ser levados para um presídio, talvez o da Polícia Federal em Brasília. A gente está também checando essas informações. A Polícia Federal, junto com a Procuradoria-Geral da República e também o Ministério Público, está fazendo essa operação desde as primeiras horas da manhã desse domingo. O objetivo foi justamente surpreender os suspeitos, porque havia um alerta de que eles já estavam preparados para uma possível prisão por conta da delação premiada de Rony Lessa, que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Então a polícia ela rapidamente agilizou tudo isso e deflagrou essa operação, como a gente está acompanhando desde as primeiras horas aqui da manhã no domingo, direto do Rio, também nessa cobertura especial. Pedro. Muito obrigado, Rodrigo. A gente agradece o Rodrigo Monteiro, que está acompanhando os desdobramentos desta investigação e das prisões na Polícia Federal, lá no Rio de Janeiro. E agora a gente tem uma conversa super importante, porque a gente recebe aqui no Agora CNN a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã da ex-vereadora Marielle Franco, e também a Marinete Franco, que é mãe da Marielle Franco. Uma honra poder receber vocês aqui num dia como hoje. Imagino que vocês acordaram cedo com toda essa repercussão. Começo mais uma vez aqui em nome da nossa equipe, lamentando pela morte da Marielle, do Anderson, agradecendo por essa conversa num momento tão difícil, e queria saber de vocês qual é a avaliação que vocês têm dessas prisões, as prisões de hoje, essas figuras que foram presas pela Polícia Federal, ministra e também Marinete. Como é que vocês viram essa ação hoje de manhã? Bom dia para vocês. Bom dia. Olha, a gente vê com muita tristeza, muita indignação e um pouco de raiva também. Acho que o momento de ver pessoas, né, ligadas às instituições do Rio de Janeiro, é muito difícil acreditar que a política ou a polícia tivesse um papel degradado, como a gente tem visto hoje, nessa manhã, trazendo pessoas que a gente confiava, trazendo pessoas que a gente podia acreditar que podia exercer outro papel no judiciário, na polícia, nas investigações. É bem difícil. E os motivos também não convencem a ninguém o que está sendo alegado. Maravilha. Eu queria ouvir um pouquinho também a ministra Aniele Franco falar. Daqui a pouco a gente vai colocar a Basília Rodrigues e o Theo Cury para também participarem dessa entrevista, ministra. Mas eu queria que a senhora falasse especificamente sobre duas figuras que foram alvos da Polícia Federal hoje. Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Federal, e também o Geneton Lages, que a Basília Rodrigues trouxe agora há pouco a informação de que contra ele teve um mandado de busca e apreensão e ele foi afastado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. É surpreendente ver esses dois nomes agora, pessoas que estiveram envolvidas na investigação do assassinato da Marielle e do Anderson, como alvos da Polícia Federal, ministra? Muito, né? É difícil até da gente conseguir colocar o pensamento numa linha para responder a vocês. Primeiro, a gente está muito emocionada com tudo que está acontecendo e chocada desde 6 e pouca da manhã, porque eu acho que eu vou repetir uma frase que eu tenho falado durante muito tempo, né? Quem deveria estar ali à frente de proteger, zelar pelo direito do povo, estava ali tramando um crime do tamanho como esse. É inadmissível a gente estar 6 anos e 10 dias, né,
do crime da Mari receber uma surpresa como essa, assim, né, Pedro? Tanto você quanto Basília são pessoas que a gente tem esse respeito. É difícil colocar em palavras o tamanho da minha raiva e da minha indignação nesse momento, porque uma pessoa que é nomeada na véspera dá o aval para um crime como esse, a certeza da impunidade, uma pessoa que falava para minha mãe que era questão de honra resolver o caso da Marielle, né? A Marielle confiava nesse cidadão, trabalhava, levava situações do dia a dia da população carioca para ele, e hoje a gente receber esse ataque, assim, eu tô um pouco com o estômago virado, porque, de novo, né, a certeza da impunidade num lugar onde pessoas deveriam estar cuidando do povo, num lugar onde a pessoa deveria estar cuidando da segurança da população e tá ali tramando, apoiando um crime, obstruindo a justiça. Eu não sei, eu já tô um pouco, enfim, confusa, triste, mas entendendo a importância desse momento. Claro, eu acho que nos próximos dias a gente deve ter, ministra, também uma explicação melhor de qual vai ser por que essas pessoas foram envolvidas, foram alvos de mandados de busca e apreensão, ou até mesmo no caso de Rivaldo Barbosa, foi preso pela Polícia Federal. Eu vou colocar aqui na nossa conversa a Basília Rodrigues e o Theo Cury. Basília, começo por você, pode fazer perguntas para a ministra e também para a Marinette. Para a Marinette, Daniele, obrigada por estarem ao vivo aqui conosco. Eu tenho tantas perguntas para fazer para vocês e ao mesmo tempo eu não queria fazer nenhuma, porque esse momento é tão delicado, parece ser o fim de crime, né? Parece ser o fim de um caso que a gente está acompanhando há 6 anos. Então me perdoem por estar usando do tempo de vocês, ainda que seja super importante para que a gente mostre para a população como que essa notícia chegou para vocês e o que vai acontecer a partir de agora. Senhora Marinette, por que a senhora acha que somente agora, mais de 6 anos depois do crime, a gente está dando essa notícia de que os mandantes da morte da Marielle Franco foram presos? De acordo com a polícia, são estas três pessoas presas hoje. Eu acho que está bem explicado, né? Eles obstruem, eles construíram juntos e tentaram cada vez mais afastar os possíveis mandantes do caso, da cena do crime. Eles não conseguiram, porque graças a Deus, entendeu? A delação que o cidadão faz está sendo averiguada e os frutos já estão sendo colhidos. É importante isso. Eram pessoas que estavam dentro dessa organização, servindo ao crime e, ao mesmo tempo, se propondo a tentar resolver o caso. Então, é muito difícil a gente imaginar que o servidor público, aliás, eles todos eram servidores públicos, né? Em cada um nas suas pautas, mas eram servidores públicos. Então, principalmente o doutor Rivaldo, que era uma pessoa que a minha filha confiava e para mim, ele falou que era questão de honra solucionar o caso. No entanto, ele chancelou uma atrocidade, uma barbárie dessa na noite anterior. Então, é difícil a gente imaginar, isso, que a gente chega, onde chega a humanidade, né? Onde chega o compromisso, né, de uma instituição séria como era a polícia naquela época, mesmo tendo vários delegados, a gente a confiar e acreditar que eles podiam nos ajudar a solucionar o caso. Daniele, eu vou fazer uma pergunta muito parecida para você, ministra, né? Hoje você nunca esteve tão perto de pessoas poderosas como hoje, falando daqui diretamente de Brasília, conhecendo os meandros do poder, quem manda, quem desmanda, de dentro do poder executivo, judiciário, legislativo. Passados 6 anos, você tinha certeza que o caso da Aniele seria desvendado? Ou durante esse período, até pelo tempo, você achou que isso talvez nunca pudesse acontecer? Basília, muito pela nossa criação, tanto a minha quanto a da Mari, eu jamais perdi a esperança e a fé de que esse crime pudesse ser elucidado, mesmo entendendo as complexidades, sabe? Mas você começa a sua pergunta com falas que eu tenho feito e pensado durante esses últimos anos e agora, principalmente nesses últimos meses aqui em Brasília, que nem todo mundo que está do seu lado é seu aliado, né?
E a gente faz política tentando pensar no coletivo, e era o que a Marielle fazia. Eu e minha mãe já cansamos de estar com ela na Câmara, acompanhando. A Marielle entrava e saía sendo respeitada, fazia política com afeto, defendia as pessoas que votaram nela. Essa resposta para esse crime não é só para a família, óbvio que é, mas é uma resposta à democracia brasileira, é uma resposta aos favelados, às mães pobres, às mães negras que votaram na Marielle. E aí você ter hoje mais uma comprovação do que tem sido feito no Rio de Janeiro. A política do Rio de Janeiro com a mistura de polícia, com a mistura de milícia, com a mistura de quem manda e quem acha que pode ficar impune, e o crime da Marielle desvendar e trazer à tona anos e anos de crime que a gente talvez pensasse em nunca ter acesso e vai ter agora. Então, é com muita dor no coração que eu falo isso. Eu não queria tá passando por isso, eu preferia 1000 vezes, a gente já falou sobre isso aí, você particularmente várias vezes, porque você sabe o meu carinho e respeito por você nesse lugar. Eu preferia minha irmã aqui. Domingo de Ramos, a gente sempre ia às missas juntas, e hoje eu preferia minha irmã do que estar hoje tomando esse soco no estômago de pessoas que a gente conversava, tanto o Geniton quanto o Rivaldo, de pessoas que estavam ali à frente desse lugar e que agora a gente recebe essa notícia. E justamente por isso eu quero agradecer muito vocês conversarem com a gente, Marinette e Aniele, porque a gente sabe quão difícil é esse momento em que se revela para vocês o fato de que pessoas que eram aliados hoje são apontados como participantes de alguma forma desse crime. Vou passar a palavra para o Theo Cury também participar da nossa conversa. Marinette, ministra, bom dia. Eu renovo os meus sentimentos a vocês duas. Eu queria... É uma pergunta difícil de se fazer, porque, ministra, a senhora falou desse cenário que faz com que esse tema demore tanto a ser resolvido nos últimos 6 anos. É uma pergunta difícil para jogar para frente. O que fazer, e a senhora conhece muito bem o Estado e a cidade do Rio de Janeiro, o que fazer para que isso não aconteça mais por conta dessa mistura justamente que a senhora mencionou? O que fazer para que casos como esse, que afetou, da maneira que afetou a família da senhora e que afeta a família de tantas pessoas no Rio de Janeiro, não volte a acontecer? Essa mistura entre a justiça, a política, a milícia. Obviamente, uma pergunta difícil de ter uma resposta, mas na avaliação da senhora que atua na área política, atuou também junto com a sua irmã nas áreas junto com as comunidades, enfim, nesse acesso para trazer justiça a diversas vítimas. Queria ouvir o que a senhora acha que o que vocês duas acham que pode ser feito para que isso não se repita com outras mulheres, com outras famílias e principalmente com pessoas da periferia do estado do Rio de Janeiro. Olha, eu acho que é bem difícil. Eu acho que o que a gente tem visto dentro do Rio de Janeiro, as organizações cada vez mais organizadas com o crime, servindo a esse grupo perverso que traz milícia, polícia e política junto, é muito difícil. Não ficou na minha vida e não vai ficar, porque a cada dia você vê homens e mulheres negras periféricas sendo abatidos cotidianamente, do seu direito cesseado de ir e vir, por questões que não há justificativa. Então, é muito difícil a gente imaginar que mudança a gente quer para o estado do Rio de Janeiro. Até que ponto essa polícia se compromete com o outro, para preservar a vida desses jovens e mulheres que entram na política, dando o seu tudo para chegar onde elas querem chegar. Então, é muito difícil. A gente... fazer não tem como você fazer estimar o que é que pode acontecer. A gente acredita nas instituições, acredita que as coisas podem mudar, mas até que ponto vai mudar para a periferia, para as mulheres que estão aí nessa ponta, querendo chegar e dizer o quanto elas são importantes dentro da política brasileira, dentro dos países que a gente vê cada dia menos mulheres na política e menos mulheres tendo seu direito de exercer o poder nos parlamentos. Então, no Rio de Janeiro é muito complicado, porque é isso, não tem vontade política para que se resolva tal problema. A gente vive um momento, Theo, de muita disputa de narrativa, né? O nosso país está muito polarizado, está dividido, e aí você fazia essa pergunta e eu estava lembrando de que
A primeira fake news que saiu da Mari era muito dura de se ouvir. Eu era professora, então naquele momento ficava ali defendendo, tentando dialogar da maneira com que fui ensinada e criada, e aí isso foi aumentando. Hoje, nesse lugar que ocupo, ainda sou atacada, né, por ser irmã da Marielle, sempre com muitas mentiras. E tem muita coisa que a gente precisa fazer. Óbvio que, né, tô falando aqui de uma área que mais me compete, mas você tem que pensar na segurança pública, você tem que pensar nesses poderes, tem que pensar na estrutura, nos institucionais. Mas tem uma coisa que a gente tem feito desde então, que é tentar dialogar com as pessoas para que tenham empatia e que a gente entenda de uma vez que a gente está numa disputa pela democracia desse país. Não é normal, não é ok, não é bonito você seguir falando que uma mulher negra assassinada com 5 tiros na cabeça foi bem feito. Que mundo que eu quero deixar para as minhas filhas? Que mundo que a gente quer deixar para as próximas gerações? Então, é difícil, mas tem uma mentalidade na sociedade que precisa ser mudada, independente de quem e do que você acredita, do que você faça, o respeito para com o próximo precisa existir. E é isso que a gente tem feito e tentado fazer aqui nesses últimos 6 anos. É difícil, é desafiador, mas é necessário esse diálogo, essas trocas, essa conversa, e lembrar que a Mari foi eleita representando num único corpo uma pluralidade de pessoas que moram naquele lugar. As pessoas acreditavam nela pela maneira de ser, pela maneira de falar. A Marielle fazia política muito antes de entrar para a vereança. A gente, como corpo negro, nosso corpo ele é político em todos os espaços. Ter a Basília nesse lugar, ter pessoas que nos representam em vários lugares, significa que a gente está chegando. Mas nos impedir de chegar, nos assassinando como foi, isso não pode ser normal, em lugar nenhum. Eu queria, antes de passar novamente a palavra para Basília, perguntar especificamente para vocês sobre o que a polícia aponta como sendo a motivação desse crime, uma suposta disputa fundiária de terras, de terrenos na zona oeste do Rio de Janeiro. Isso porque a gente sabe que a Marielle, como cria da Maré, uma das personalidades certamente mais importantes da política brasileira na atuação de buscar dignidade para a vida das pessoas que moram nas comunidades do Rio de Janeiro, que hoje, infelizmente, são dominadas pelo crime organizado. Ela não tinha exatamente uma ligação tão clara ali com aquela região da Zona Oeste, onde era o reduto eleitoral, inclusive dos irmãos Brazão. Eles sempre foram eleitos ali naquela região. Eu sei que a Marielle conversou com vocês sobre o próprio Rivaldo Barbosa, que ajudou ele, inclusive, a ter uma atuação ali na favela da Maré, mas eu queria perguntar especificamente sobre os irmãos Brazão e essa suposta disputa de terrenos. Como é que vocês viram esses nomes e essa suposta motivação para esse crime? Vocês conseguem se lembrar dela contando algo em relação a isso? Não, isso não procede de nenhuma maneira. Não era um território que Marielle dominava, nem Marielle entrava naquele lugar. O que a Marielle fazia era diferente de chegar em um território para dominar qualquer coisa. Acho que não tem justificativo. Se fosse na Maré, qualquer coisa em relação à Maré, poderia até a gente chegar a uma conclusão, mas não existe isso. Não tinha nenhuma ligação da Marielle, o que ela atuava realmente naquele poder que ela exercia dentro da Câmara Municipal não era de território. Era de vida, né? Marielle tratava com igualdade para uma política séria, uma política de afeto, uma política que a gente pudesse chegar para atender a necessidade de cada um dentro da Maré e dentro do Rio de Janeiro. A vereança dela não tinha nenhuma ligação com qualquer território, muito menos com essa família Brazão, que dominava um outro espaço, um outro lugar, né? São os extremos. A gente está na Maré, está no centro da cidade e eles atuavam geralmente em Jacarepaguá. Então não tem nenhuma ligação, não tem fundamento, entendeu? Com o ativismo dela dentro da Comissão de Direitos Humanos, em nenhum momento. Não sei se a Aniele se lembra da Marielle ter citado os irmãos Brazão em algum momento. Não, nunca. Até eu estava tentando puxar aqui da memória que sim, a Mari tinha feito muitos trabalhos com muitas pessoas, mas pelo menos particularmente para mim, nunca. Maravilha. Vou deixar então a Basília Rodrigues fazer nossa última pergunta aqui para a gente encerrar a entrevista, já agradecendo pelo tempo de vocês aqui. Basília. Senhora Marinette e Aniele, a gente conhece esses nomes, eles já vieram em outros momentos por reportagens, por delações, o próprio Elcio já tinha delatado a investigação antes do Rony Lessa. Eu queria saber se vocês recordam qual foi a última vez, então, que vocês estiveram frente a frente ou até chegaram a falar com estas 3 pessoas.
Chiquinho, Domingos e Rivaldo. Até a senhora, ministra, que vai ao Congresso Nacional, vai em outros lugares de poder. Hoje o Chiquinho é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Essas 3 pessoas estão sendo colocadas como as mandantes. A gente passou os últimos 6 anos perguntando quem mandou, quem mandou, quem mandou. Imagina vocês, tem essa lembrança? Qual foi a última vez que essas 3 caras apareceram frente a frente com as senhoras ou vocês chegaram a conversar com estas pessoas? Chiquinho, Domingos e Rivaldo. Olha, não. A gente não tinha nenhuma aproximação, não atuava em qualquer setor dentro da Alerj para ter acesso a essas pessoas. Rivaldo, sim. Rivaldo, nós tivemos com ele. Eu estive com ele várias vezes. Sempre fiz muito elogio ao trabalho dele. Era um homem aparentemente sério, que nos garantiu, inclusive, era questão de honra para ele resolver o caso da minha filha. Então, a surpresa maior... Até porque essa família já tinha sido ventilada em algum momento. A promotora já tinha falado que esses homens estavam no radar. Nada de concreto, agora nós temos. Mas o Rivaldo, sim. O Rivaldo é a nossa surpresa e nossa maior tristeza. Ele sabia que um homem que representava a segurança pública naquela época se prestou a isso. Não, esse sim, eu tive várias vezes. Ele elogiava muito a minha filha, teve comigo, com o pai dela, e garantia que isso seria resolvido assim que possível. Era isso que a gente tinha. Era essa figura que trouxe para a gente essa confiança dentro do que estava sendo feito nas investigações naquela época. Mas eu também não me recordo nem de ter trocado nenhum tipo de palavra, tanto com o Chiquinho quanto com o Domingos, mas o Rivaldo me vem muito forte na cabeça porque eu estava muito à frente ali naquele momento do 14. Eu fui no local do crime, eu fui para o ML, eu estava ali no velório coordenando aquelas pessoas que estavam um pouco, algumas sem noção, querendo tirar foto com caixão, por exemplo. Então, estava muito virada para esse lugar e foi uma pessoa que a gente falou logo no começo. Então, assim, ele eu tenho a mais nítida lembrança. Agora, dos outros 2, não mesmo. Não. Muito bem. Recentemente, a gente viu questão de direitos humanos, uma pessoa aí, claro, essa informação já virou notícia, quem quiser acesse aí, eu não vou querer repetir aqui o nome da pessoa, dizendo que Marielle acabou. Marielle acabou neste domingo em que a Polícia Federal, por meio dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, chega aos nomes das pessoas que mandaram matar ou que dificultaram, acobertaram os militantes do crime. Marielle acabou? Não, nunca vai acabar. Eu me manifestei, eu sei bem do que você está falando, eu me manifestei logo depois, porque infelizmente esse tipo de gente tem usado aquele espaço para legitimar a palanca de ódio de fake news, E é por isso que a gente tem que permanecer e resistir nesses espaços para comprovar que a Marielle não é só aquele corpo que eles tombaram, eles até tentaram, mas eles não tombaram as ideias da Marielle, que a Marielle defendia, os valores dela. Eu acho que não vai acabar nunca. Eu acho que existe tudo que a gente está vivendo hoje, o antes e depois da morte da Marielle. Eu quero agradecer demais a... Desculpa, Marinete, a senhora estava falando? Quero agradecer, então, demais a conversa que a gente teve aqui, muito importante, com a Marinete, com a Aniele, que tem um papel fundamental para que a gente possa sempre lembrar do que aconteceu com a Marielle Franco, para que isso possa servir de lição, se é que pode ter algum alento para vocês, que isso possa servir de lição para que a gente mude a forma como a segurança pública é organizada no Rio de Janeiro, no país, e que a gente passe a respeitar muito mais as vidas das pessoas que realmente fazem a diferença. Sei que vocês estão, como disseram, com raiva e de estômago revirado, então justamente por isso eu agradeço especialmente a participação de vocês aqui para a CNN. Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada, bom dia. A gente vai continuar falando desse assunto porque há uma repercussão já de autoridades sobre a morte da Marielle Franco. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que foi chefe da Marielle na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele foi um dos responsáveis por tornar a Marielle Franco uma figura política aqui no Brasil, vereadora. Disse em 2008, quando fiz a CPI das milícias, nós escrevemos no relatório
que crime, polícia e política não se separam no Rio de Janeiro. 16 anos depois, com o caso da Marielle resolvido, reafirma a mesma frase. Um membro do Tribunal de Contas, um vereador, agora deputado, e um chefe da polícia presos envolvidos no assassinato da Marielle. O deputado Chico Alencar, do PSOL, que também passou pela Câmara dos Vereadores, também postou uma mensagem no X, o antigo Twitter. Ele disse: domingo de Ramos, nada acolhedor para Domingos Brazão, conselheiro do TCE do Rio de Janeiro, eleito por 61 deputados, PSOL contra, e para seu irmão, deputado federal do MDB. E até o deputado federal, que na verdade é do União Brasil, né? Passou pelo MDB, mas é do União Brasil, aí a mensagem dele. E até poucos dias, secretário de Ação Comunitária da Prefeitura Carioca. Esse mar poluído de cumplicidades políticas precisa acabar. Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, do governo Lula, Paulo Pimenta, comentou: a prisão de 3 suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro em março de 2018. Ele disse: desde o início, mandato do presidente Lula, em janeiro de 2023, medidas foram tomadas e equipes da Polícia Federal autorizadas pelo Ministério da Justiça se somaram às investigações. Tais medidas foram decisivas para o esclarecimento do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson. O governo federal seguirá cumprindo o seu papel para combater essas quadrilhas violentas que cometem graves crimes contra as famílias. A continuidade das investigações vai, com certeza, esclarecer vários outros crimes. Ali ele parabeniza o Ministério Público do Rio de Janeiro e também o Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, foram decisivos para elucidar o crime. A gente vai conversar agora com Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense e vai ajudar a gente a entender os meandros jurídicos desse caso e dessa investigação. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado pela conversa. Bom dia também a você e a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. Professor, a gente começa perguntando sobre, de fato, a participação do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes neste caso envolvendo o deputado federal Chiquinho Brazão, que teria sido o motivo pelo qual esse processo saiu do Superior Tribunal de Justiça e foi para o STF. Como é que o senhor avalia a participação, a velocidade, o engajamento e o poder de decisão de Alexandre de Moraes, visto que a gente teve hoje, poucos dias depois de ele assumir o caso no STF, já uma operação da Polícia Federal estruturada, com 3 mandados de prisão, 3 prisões e 12 mandados de busca e apreensão? É um magistrado rápido, expedito, extremamente rigoroso e prontificado ao trabalho. Em verdade, isso não aconteceu apenas agora. Esse processo vem subindo escalas no campo da prerrogativa de função que ajudaram a se chegar a esse desfecho no Supremo Tribunal Federal. Por quê? A priori, tudo corria em primeira instância, sob o controle judicial da primeira instância, quanto às medidas cautelares penais tomadas. Mas, num dado momento, uma delação, colaboração premiada, como tecnicamente se chama, foi feita, apontando a possível participação de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado gozam de prerrogativa de foro no Superior Tribunal de Justiça. Então, o processo subiu ao Superior Tribunal de Justiça, lá chegando mais um apontamento em colaboração premiada, dessa vez indicando a possível participação de um deputado federal, caso Chiquinho Brazão, que à época era vereador no Rio de Janeiro, mas que teria agora sido pego, portanto, num cenário de obstrução de justiça praticado durante o mandato de deputado federal. Consequência processual, o processo subiu do Superior Tribunal de Justiça ao Supremo Tribunal Federal, onde os deputados federais gozam de prerrogativa de foro. E assim foi. Com todo o produto assomado das provas coligidas nas investigações feitas desde 2018, mais as colaborações premiadas, chegou-se a um conjunto probatório suficiente para se ter como possíveis mandantes esses 3 que hoje foram presos na operação da Polícia Federal neste domingo. E assim, portanto,
o ministro relator sorteado no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, expediu mandado de prisão, determinando que os 3 se recolhessem ao cárcere. E esse é o momento atual da nossa fase de investigação em torno desse crime, e essas prisões anunciam uma possibilidade de coisas novas aparecerem daqui em diante. Nós teremos que estar preparados, porque surpresas poderão ocorrer. A gente vai tentar melhorar a conexão com o professor Gustavo Sampaio, que conversa com a gente agora, que teve uma oscilaçãozinha aí na internet, porque é muito importante a gente lembrar, nesse caso, além, obviamente, da participação de um suposto grupo de extermínio, a milícia do Rio de Janeiro, no assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, a gente teve um outro fator importante, inclusive para a demora na elucidação desse caso, que foi o suposto envolvimento de pessoas da Polícia Civil ligadas à investigação que teriam atrapalhado esse caso, professor. Por isso eu queria te perguntar, como é que o senhor avalia? Hoje a gente teve o afastamento do Gineton Lages, que foi o primeiro delegado a investigar o caso da Marielle Franco, também mandado de busca e apreensão contra ele, e a prisão do Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Civil e que assumiu a secretaria um dia antes do assassinato da Marielle Franco. Portanto, foi um dos primeiros interlocutores com, inclusive, a família. A Aniele e a Marinette contavam isso pra gente aqui agora há pouco. Como é que o senhor avalia a participação da polícia nesse caso, numa tentativa eventual aí de obstrução de justiça, como a Polícia Federal investiga? E que tipo de crime pode recair sobre essas pessoas? Você se recorda que lá atrás, no começo das investigações, o ambiente aqui no Rio de Janeiro era de muito tensionamento, tanto assim que havia uma séria desconfiança sobre os trabalhos da Polícia Civil. Naquele tempo, chegou-se a pedir, inclusive, chegou-se a se aventar perante o Superior Tribunal de Justiça um incidente de deslocamento de competência para que as investigações passassem para a Polícia Federal. Isso foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça, porque não havia fundamentos de que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro estaria, de algum modo, comprometida no curso dessas investigações. As coisas arrefeceram, voltaram para o campo estadual, permaneceram sendo investigadas por aqui, até que já agora no governo Lula, com Flávio Dino, então ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, o ministro ofereceu o apoio da Polícia Federal para que as coisas transcorressem de uma forma melhor. Então, eu estou dizendo isso só para nós recuperarmos uma memória histórica recente, para notarmos que já havia séria desconfiança sobre os trabalhos da Polícia Civil. Não que a instituição toda mereça desconfiança, claro que não, mas desconfiança de que alguns de seus agentes pudessem estar, de algum modo, dificultando o trâmite das investigações, embaraçando o tramitar do processo investigativo a ponto de comprometer o resultado, que seria o de indicar exatamente os mandantes desse bárbaro crime. Então, essa desconfiança não é recente. Agora, é claro, é preciso separar o joio do trigo. É preciso agora, nesse momento das investigações, avaliar, até para que o comprometimento não caia sobre a instituição, que não merece comprometimento, é preciso avaliar quem dentro da instituição possivelmente terá tido envolvimento comissivo ou omissivo, ou seja, envolvimento por ação ou por omissão, no sentido de retardar o curso investigativo, embaralhar o processo de investigação e comprometer com isso o apontamento delicado, porém necessário, de quem efetivamente teria orquestrado essa operação criminosa. Então, eu posso dizer, é o momento mais importante de tudo que tem acontecido desde 2018 e agora, com a prisão de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, de um deputado federal e do ex-chefe da Polícia Civil, novos fatos poderão acontecer de modo a que essa teia criminosa possa ser efetivamente identificada e, com isso, a sociedade ter o merecido esclarecimento sobre todo esse homicídio ocorrido em março de 2018. Professora Basília Rodrigues também tem uma pergunta para você.
Obrigada, Pedro. Oi, professor, tudo bem? O senhor, como especialista em direito constitucional e falando aí diretamente do Rio de Janeiro, tem uma visão ainda mais precisa sobre este caso do que nós, jornalistas, eu tenho certeza disso. Além da questão processual, do sobe e desce, né, desse elevador do processo que agora chegou ao Supremo Tribunal Federal, eu queria que o senhor falasse um pouco das provas, do que pode qualificar ou agravar a pena deste crime. Estes nomes que aí aparecem, delegados, chefes da investigação, deputado federal, ministro conselheiro do Tribunal de Contas, estas pessoas, em algum momento, nestes 6 anos, já se manifestaram sobre o caso Marielle, com declarações totalmente contrárias à acusação que chega hoje, objeto destas prisões, em momentos em que estas pessoas fizeram artigos, deram entrevistas, falaram da crueldade do crime, até mesmo se colocando como aliadas. Tem gente aí, até estou recebendo mensagem aqui, que até chegou a receber honra ao mérito, condecorações pelo seu papel na operação, né, de desvendar este crime, já que entre estas pessoas hoje tem até ex-chefes da investigação. Então, minha pergunta ao senhor é o seguinte: estas posições adotadas por estas pessoas nos últimos 6 anos, além do fato de terem, de acordo com a investigação, mandado matar ou cooperado com a omissão do caso, né, com que isso não fosse desvendado, esta tentativa de fingir que era uma coisa, que era parceiro da investigação, a favor da elucidação do crime, isso pode contar como um agravante em suas penas? Bom dia também, Basília, e na sequência do seu questionamento, do que Pedro nos trouxe, pode sim, Basília, pode agravar e muito, inclusive. E como você bem falou no começo da sua ponderação, nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Esse estado não é um estado para iniciantes, não, Basília. Isso aqui é de alta complexidade. É preciso uma boa junta de psicólogos, cientistas políticos, eu diria até psicanalistas, para compreender o funcionamento da política no estado do Rio de Janeiro. Estamos numa cidade, numa região metropolitana e num estado, repito, de alta complexidade. E essa postura, claro que eu tenho que partir aqui, Basília, por uma razão jurídica, como advogado que sou e como professor, do princípio da presunção de inocência, porque não há ainda trânsito em julgado contra essas pessoas que estão sendo indicadas. Mas atirar pelo estágio atual da investigação, essa postura de se colocar a favor da investigação, em busca do resultado, com discursos, com decorações, pessoas que são homenageadas, às vezes, para surpresa de todos nós, nem sei mais se surpresa, com as mais altas comendas oferecidas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo do Estado, todo esse arsenal de fatos constitui um mecanismo político de autodefesa para tirar essas pessoas do foco da imprensa e do curso de investigações. Às vezes, para evitar que pessoas estejam na desconfiança como autores de crimes, faz-se com essas pessoas a imagem de quem, em verdade, defende a ordem jurídica, o regime democrático, a vida, os direitos humanos, e muitas vezes é a antítese disso que corresponde à realidade dos fatos, Basília. Então, já indicava esse comportamento desde aquele tempo que certas autoridades estavam preocupadíssimas, coloco aqui no superlativo, em criar um cenário, uma fachada de autodefesa para que elas jamais estivessem sob desconfiança. Muitas vezes, quando nós vemos quem é agraciado com medalhas importantes aqui no estado do Rio de Janeiro, ficamos colhidos de uma boa surpresa, Basília. Então, na verdade, agora as investigações trazem à sociedade, repito, porque é meu dever de ofício repetir, salvo melhor juízo, esperado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas até o momento as investigações revelam para a sociedade coisas muito importantes sobre as vísceras, sobre o coração da política no estado do Rio de Janeiro. Identificar os reais autores
desse delito de homicídio, que fulminou a vida de uma vereadora democraticamente eleita e de seu assessor, que conduziu o veículo naquele momento, é fundamental para retirar a máscara, para retirar esse véu que se coloca à frente da política do Estado do Rio de Janeiro e dizer à sociedade quem efetivamente é bom político, quem efetivamente age em proveito da sociedade, do direito, da ordem democrática, dos direitos humanos e quem é criminoso. Fazer essa diferença é fundamental. Está agora nas mãos da relatoria do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal um papel relevantíssimo. E, é claro, concluindo a resposta, se essas pessoas se tiverem valido de cargo público para o cometimento do crime, se tiverem valido de cargo público para impedir que se desvendasse corretamente aquele crime praticado, isso pode ser considerado imensamente no agravamento das penas e pode até definir crimes autônomos dentro da legislação penal brasileira, num concurso material que pode lhes assomar uma resposta penal, uma pena extremamente elevada a ser fixada, se for o caso e se as provas continuarem sendo nesse sentido, pelo Poder Judiciário. Muito obrigado, professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, que conversou aqui com a gente hoje. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Pedro, Basília, desejo a todos um bom jornal e que justiça efetivamente seja feita, porque disso depende a democracia do país. Agradeço também a Basília que participou dessa conversa com a gente. A gente vai direto à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde estão os irmãos Brazão, que foram presos, e o ex-delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, que também foi preso. O repórter Rodrigo Monteiro tem todas as informações ao vivo. Conta pra gente, Rodrigo. Oi, Pedro. Olha, agora há pouco a gente pôde perceber que passou mais um comboio aqui na porta da Polícia Federal, da superintendência que fica na zona portuária do Rio, e em um desses carros a gente confirmou que dentro dele estava o Domingos Brazão, o atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado aqui do Rio de Janeiro. Foi possível confirmar através das imagens. A gente percebeu também que o comboio foi lá para o fundo do estacionamento e, portanto, mais um que está aqui na sede da superintendência. Também passou pela porta da PF alguns advogados que estão sendo constituídos nesse momento, principalmente dois que a gente confirmou que serão, aí a defesa, ou que farão parte da defesa do ex-chefe de Polícia Civil, que na época estava à frente da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, na época do assassinato da vereadora Marielle Franco, o Rivaldo Barbosa. O que a gente percebe é que agora a movimentação está um pouco mais tranquila, não se sabe se ainda tem agentes na rua para cumprir com esses mandados de busca e apreensão. O que a gente percebe é que a todo instante, a todo momento, alguns carros descaracterizados da Polícia Civil, comboios, passam por aqui. Desde as primeiras horas da manhã, desde 8h30 da manhã, o primeiro comboio passou pela porta da PF, trazendo um desses suspeitos. Como eu havia dito também agora há pouco, documentos foram trazidos por agentes da Polícia Federal dentro de malotes. A operação ela foi feita principalmente hoje, no domingo, no final de semana, por conta de suspeitas de que os acusados estariam já em alerta e talvez até por um possível vazamento dessa operação, e, portanto, a Procuradoria-Geral da República, junto com o Ministério Público e também a Polícia Federal, estão visitando os endereços, e também a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro para cumprir com todos esses mandados. A gente viu que a homologação foi feita do STF pela a delação de Rony Lessa e agora a prisão desses acusados num avanço muito importante dessa fase da investigação. Agora, como eu disse, a movimentação é um pouco mais tranquila. Aqui na porta da Polícia Federal tem muitos jornalistas, a imprensa está toda aqui reunida. Tem duas portarias, só para o pessoal entender melhor, o pessoal que está chegando agora nessa cobertura da CNN. A gente está desde cedo aqui acompanhando, então geralmente eles passam, os carros passam pela essa portaria principal.
Só que aí tem uma outra que a gente tenta ir para poder fazer uma imagem, porque eles se posicionam bem ao fundo do estacionamento e ali eles saem dos carros, né? Aqui na frente eu vi que passaram alguns documentos, alguns malotes e um carro. A gente conseguiu confirmar também que estava o conselheiro do Tribunal de Contas, o Domingos Brazão, e possivelmente os outros já estão aqui também, de acordo com as confirmações que estão chegando para a gente na porta da Polícia Federal. Pedro. Obrigado, Rodrigo. E do Rio de Janeiro a gente vai para Brasília, onde está o repórter Isaías Godinho, porque o União Brasil vai pedir a expulsão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de mandar a vereadora Marielle Franco. Isaías, bom dia, conta essa história pra gente. Isso mesmo, bom dia para você que acompanha a programação da CNN. A movimentação está bem grande aqui em Brasília após essa prisão desses suspeitos de terem sido os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Após a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, o União Brasil afirmou por meio de nota que vai pedir a desfiliação do parlamentar à Executiva Nacional e também a expulsão dele do partido. Essa informação foi confirmada pelo presidente da sigla, Antônio Rueda. Por meio de nota, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, vai pedir à Comissão Executiva Nacional esse processo disciplinar contra o deputado Chiquinho Brazão e visita também a expulsão do partido. A nota afirma que, embora afiliado à União Brasil, o deputado federal já não mantinha mais relacionamento com o partido e havia pedido ao Tribunal Superior Eleitoral autorização para se desfiliar. Além disso, a nota afirma que vai reunir com sua Comissão Executiva Nacional na próxima terça-feira, no dia 26 de março, viu? Depois dessa repercussão ampla que aconteceu com essa operação da Polícia Federal, autorizada aí pelo ministro Alexandre de Moraes, as redes sociais do parlamentar tiveram ali as primeiras postagens bloqueadas, né? Foram bloqueados os comentários das primeiras postagens por conta desta repercussão negativa. A gente vai seguir aqui acompanhando os desdobramentos, né, desse caso, até porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, também deve se pronunciar sobre isso por volta de 2 horas da tarde, ainda deste domingo. Eu volto com você ao estúdio. Maravilha, Isaías, super obrigado. E a presidência nacional do PSOL se manifestou agora há pouco sobre a prisão dos suspeitos de mandar matar a Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O PSOL, que é o partido que Marielle pertencia quando foi assassinada. Diz a nota: após um pouco mais de 6 anos do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, hoje finalmente foram presos os apontados como mandantes desse crime covarde, bem como uma das pessoas que teria obstruído as investigações. Nós seguiremos na luta por justiça até que todos os envolvidos sejam julgados e condenados. Levaremos adiante o legado e as lutas que Marielle Franco incorporava. Marielle presente, Anderson presente, hoje e sempre. Nota trazida pelo nosso analista de política, Pedro Venceslau. E a gente separou aqui a cronologia do crime, no dia em que ele aconteceu, segundo a investigação, 14 de março de 2018. Por meio de um aplicativo de mensagens, Rony Lessa convida Elcio Queiroz para ir à sua residência, no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. No lugar, Elcio avista Rony com uma bolsa. Em seguida, eles deixam o condomínio e vão em direção à Casa das Pretas, no bairro da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, que é justamente onde a Marielle participava de um evento com o tema Mulheres Negras Movendo Estruturas. Quando eles chegam nesse lugar, o Rony Lessa passa para o banco de trás, onde se equipa com as armas. A Marielle deixa o evento num carro que era dirigido pelo motorista Anderson Gomes. Eles são seguidos e por volta das 9 da noite caem na emboscada, são executados por Rony Lessa, 13 tiros contra o carro. A dupla, então, Rony e Elcio, voltam para a casa de Rony Lessa e entregam as armas para Denis Lessa, o irmão dele. Eles pedem para que o Denis chame um táxi até a Barra da Tijuca. Na Barra, eles embarcam no carro de Rony Lessa, religam os celulares que tinham sido desligados ali para fugir dos radares, das antenas, enfim, e seguem para um bar. O veículo do crime foi descartado pelo Maxwell Simões, o bombeiro Suel, e as armas foram jogadas no mar.
A gente vai voltar agora a conversar com a Basília Rodrigues, porque ela tem informação nova sobre a expulsão de Chiquinho Brazão do União Brasil. Conta pra gente, Basília. Olha, a gente trouxe essa informação agora há pouco com a Cris Norberto, né, a apuração da nossa produtora de Congresso Nacional, e neste momento a União Brasil me informou que na terça-feira vai analisar o processo de expulsão de Chiquinho Brazão, deputado federal que foi colega vereador de Marielle Franco, antes do crime, obviamente. Depois ele conseguiu ser eleito deputado federal pela bancada do Rio de Janeiro, ele é parlamentar na Câmara Federal. Neste caso específico, Pedro, não há nem sinal de corporativismo, no sentido de algum deputado ter saído em defesa do Chiquinho Brazão, ainda que não exista trânsito em julgado, ainda que não exista a conclusão do caso, a própria defesa ainda vai se manifestar. Hoje, ele foi objeto de uma prisão. Está aí no rol daqueles acusados pela investigação de ser um dos mandantes, uma das pessoas que contrataram Rony Lessa para cometer este crime. Então, informação de momento que a gente tem do União Brasil, que é o partido de Chiquinho Brazão. O União Brasil vai se reunir na terça-feira, nesta semana, para votar a expulsão do Chiquinho do partido. Esse pedido acaba de ser assinado pelo Antônio Rueda, que é o presidente desta legenda. Tenho mais apuração aqui para trazer para vocês sobre a repercussão legislativa. A gente está falando, então, de uma pessoa com mandato federal, foi eleita para representar um estado. A Câmara dos Deputados vai analisar a prisão de Chiquinho Brazão pela morte de Marielle Franco. Este é um dos ritos previstos na nossa Constituição, ainda que a prisão tenha sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Por se tratar de uma pessoa com foro privilegiado, está no Supremo. Por se tratar de um deputado federal, a Constituição exige que a palavra final seja do Poder Legislativo. Então, a informação que a gente tem no momento é que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ainda não foi notificado, mas este comunicado, ou seja, o Supremo vai avisar a Câmara que mandou prender Chiquinho Brazão dentro de 24 horas. É o que está na previsão de outros casos que já aconteceram envolvendo parlamentares federais também. No momento, em off, a gente não tem a confirmação de que o presidente da casa já tenha sido notificado, mas isso vai acontecer nas próximas 24 horas e, seguindo com paralelo esses precedentes, outros deputados como Wilson Santiago, Daniel Silveira, que mais recentemente também foram objeto de decisões do Supremo, objeto de prisões. O que acontece? Qual é o passo a passo? Então, primeiro, o Supremo notifica o presidente da Câmara, Arthur Lira, de que mandou prender um deputado federal, no caso pela morte de Marielle Franco. Na sequência, o deputado Lira notifica o deputado preso que a prisão vai ser analisada na sessão seguinte. Então, é algo que vai acontecer já agora, segunda e terça-feira, já que o Supremo vai notificar o comando da Câmara dos Deputados, tem 24 horas para fazer isso. Então, já na sessão seguinte, o presidente da Câmara pauta esta questão para votação de seus pares. Tem aí um parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, apresentando diretamente, que é apresentado diretamente no plenário em razão da urgência da matéria. A defesa por cerca de 15 minutos, tem leitura do processo e discussão, exige quórum de maioria absoluta para a votação ser aberta e a resolução ser votada e promulgada na sessão. Isso aqui eu estou falando passo a passo, que é do ponto de vista protocolar do que deve acontecer. Mas politicamente falando, e já trazendo então o resultado desta sessão que ainda será marcada, os políticos, os integrantes do comando da Câmara dos Deputados dizem que não há outra saída. Eles vão confirmar a decisão do Supremo Tribunal Federal de prisão de Chiquinho Brazão.
Além disso, tem a repercussão no União Brasil, que vai avaliar na terça-feira se expulsa o deputado da legenda. Maravilha, Basília, super obrigado, a gente vai continuar acompanhando. Hoje, às 2h da tarde, inclusive, o ministro Ricardo Lewandowski vai falar com os jornalistas, vai dar uma entrevista coletiva sobre esse assunto, sobre a operação da Polícia Federal de hoje, Murder Inc., que teve a prisão de 3 suspeitos de terem envolvimento com a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o Daniel Irata, que é sociólogo e pesquisador do GENI, da Universidade Federal Fluminense, um grupo de estudos que avalia o crime no Rio de Janeiro, a criminalidade e a relação disso com o poder. É uma conversa importantíssima para a gente poder entender a forma como a qual a milícia está enfronhada nas relações institucionais do Rio de Janeiro. Tudo bem, Daniel? Obrigado pela conversa. Bom dia, Pedro. Bom dia. Prazer estar aqui com você, todo mundo que está me assistindo. A gente está com um retorninho no áudio. Se você tiver com um áudio na caixa de som, talvez seja melhor colocar o fone de ouvido, porque aí a gente consegue evitar que o teu retorno volte, Daniel, porque a gente tem nesse momento, nesse caso, uma preocupação muito grande para tentar entender de que forma que a milícia e essa suposta organização de um crime paralelo atuou e atua no assassinato da Marielle Franco e de outras pessoas que têm até um envolvimento político. Até onde iria a audácia da milícia organizada no Rio de Janeiro, uma facção criminosa que é combatida pelas autoridades oficiais, que pudesse ter como consequência o assassinato de uma política com mandato, uma mulher pública no Rio de Janeiro. Conta pra gente então um pouquinho, professor, como é que você enxerga a relação da milícia com este crime específico e qual é a maneira de atuação do crime organizado, especialmente ali na zona oeste do Rio de Janeiro, que é a mais populosa? Então, Pedro, hoje eu acho que é um dia muito importante para o Rio de Janeiro, eu diria para o Brasil também, porque finalmente demos mais um passo importante, né, para que se faça justiça, em primeiro lugar, para a família, né, de Marielle e de Anderson, para as famílias, né, que tiveram essas perdas, mas eu diria também que para toda a população, né, do Rio de Janeiro, que esperava, né, que esse passo fosse dado. Veja, esse caso de Marielle é muito emblemático, me parece, porque no momento em que se chegou nos executores, todo um submundo do crime do Rio de Janeiro veio à baila, né? Submundo composto de milicianos, matadores, bicheiros, né? Uma fauna e flora que não era de grande conhecimento do público em geral, mas estava atuando de forma muito importante e estruturada aqui no Estado e que, a partir do caso Marielle, passou a ser mais identificável. Agora, né, no momento em que chegamos aos mandantes, né, desse crime, nós então estamos iluminando as relações no submundo da política, né? Ou seja, como esse submundo da política se articula com esse submundo do crime, como é que a política está, infelizmente, muito associada sobre vários pontos, né, com o crime organizado no Rio de Janeiro, e eu diria a política em sentido amplo, né, porque nós temos aí pessoas com mandato, né, pessoas eleitas, mas também com funções em órgãos de controle. O Tribunal de Contas do Estado é um órgão de controle, né, enfim. Além disso, fica muito claro, terceiro ponto, a relação das forças policiais. E esse é um ponto fundamental, né, afinal de contas, Rivaldo Barbosa também foi alvo, né, da operação da Polícia Federal pela manhã, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nós já havíamos tido, né, em 2022, um chefe da Polícia Civil preso sob acusação de relação com bicheiros. Então, nós estamos falando do segundo chefe da Polícia Civil em 3 anos que é preso, né, acusado de relações criminosas com o crime. Então, assim, esse é o cenário, me parece, para a gente começar a comentar de como funcionam essas relações entre crime, polícia e política no Rio de Janeiro. Sem entender isso, a gente não entende nem o crime, nem a polícia
e nem a política aqui, já que essas coisas estão bastante articuladas. O caso Marielle trouxe isso à tona de forma bastante evidente. Eu queria tentar entender, professor, contigo, qual que é a relação, de fato, entre a milícia do Rio de Janeiro e as autoridades públicas, porque a expectativa ou a suspeita da Polícia Federal é que o assassinato da Marielle Franco tenha relação com uma disputa territorial ou uma disputa de terrenos, enfim, ali fundiária, ali na zona oeste do Rio de Janeiro, onde, aliás, é o reduto eleitoral dos irmãos Brazão. De que forma que a milícia atua naquela região especificamente, que é o berço dela no Rio de Janeiro, e qual é o poder da milícia de corromper as autoridades públicas do Rio de Janeiro? Essa é uma excelente pergunta, Pedro, porque há uma coisa que é bastante importante para entender as milícias, que é um novo modelo de negócios que ela inaugurou, né, desde o seu surgimento ali nos anos 2000, que se baseia muito fortemente na construção das cidades. Então, nós estamos falando aí de uma série de mercados associados à produção do espaço urbano, né? Enfim, se a gente for pensar só o mercado imobiliário, é o mercado de ocupação, de grilagem, de construção imobiliária, basta lembrar aquele prédio que caiu na Muzema, né? Enfim, de compra e venda, aluguel desses imóveis, administração condominial, e junto com esses vários mercados que compõem o mercado imobiliário, nós temos aí a infraestrutura urbana de água, de luz, de internet, de gás, de transporte clandestino. Vários desses mercados já estão associados fortemente à atuação de políticos da região. Não é possível a exploração, a pilhagem, o extrativismo urbano que se faz nesses mercados sem a conivência ou a participação direta de representantes públicos. Aí eu estou falando não só de policiais, que é o que é mais conhecido, mas também de pessoas ligadas aos órgãos de controle e fiscalização, né, aos órgãos também de representação política. É isso tudo, né, que constitui a criminalidade organizada. A criminalidade organizada ela se faz em relação com o Estado. E daí a importância do que está sendo desvendado agora, nesse momento, né, porque nós já passou da hora da gente jogar luz sobre isso, porque não é a possibilidade desse modelo das milícias, desse modelo de negócio das milícias funcionar sem essa participação de agentes públicos, né? São pessoas que, por exemplo, no caso do ramo imobiliário, né, enfim, subvertem o plano diretor, fazendo concessões em áreas específicas e pontuais, né? Isso se tornou possibilidade faz alguns anos aqui no Rio de Janeiro, e aí por aí isso vão aparecendo os favorecimentos para construções legais e ilegais associados aos negócios das milícias, né? Professor, para a gente terminar, queria te fazer uma pergunta breve, porque a gente tem aproveitado nesse momento para poder falar sobre a solução desses problemas que são crônicos do Rio de Janeiro. Na tua avaliação, a estratégia do governo do Rio de Janeiro de estrangular financeiramente a milícia, atuando especialmente contra os crimes de lavagem de dinheiro, também a venda de botijões de gás, aquela atuação clandestina nas redes de internet, telefone, etc. e tal. A atuação do governo tem funcionado, tem trazido resultado? Como a gente resolve esse problema? Essa é a questão fundamental, né? Quer dizer, me parece que o direcionamento é correto, né? Temos que atuar sobre a alavancagem financeira desses grupos, mas da maneira como ela vem sendo feita, ela é insuficiente, porque o que chama mais atenção nas atuações que vêm sendo apresentadas é basicamente uma atuação para lavagem de dinheiro e em portos e aeroportos, a GLO, né, decretada em portos e aeroportos para a circulação de armas e drogas. Agora, como eu disse, a atuação das milícias ela vai muito além disso, né? Você não consegue asfixiar se você deixa espaços para a organização respirar, né? Isso significa todo o conjunto de negócios que ainda não foi tocado e desbaratado a contento, né? A altura dos negócios que esses grupos atuam. Então, assim, me parece que o direcionamento ele é correto, mas há que se fazer uma atuação muito mais ampla. Isso envolve diversos órgãos, não é uma atividade só ou exclusivamente voltada da atuação policial. Nós temos que também envolver, né, empresas, pessoas que atuam nos órgãos de fiscalização, né? E para que tudo isso aconteça,
finalmente, né? Enfim, é importante que esses agentes que são fundamentais para fazer o controle também sejam pessoas idôneas, ou seja, há que se fazer em conjunto com a asfixia financeira também uma limpeza do Estado no Rio de Janeiro em suas várias instâncias e atribuições. Maravilha, a gente conversou com Daniel Irata, sociólogo e pesquisador do GENI, da Universidade Federal Fluminense, professor que explicou para a gente um pouco do funcionamento da milícia no Rio de Janeiro e também as relações com esse caso da Marielle Franco. Professor, super obrigado. Muito obrigado, bom dia. Bom dia para você também. O Theo Cury chega agora com informação quente desse caso, para onde serão transferidos os presos hoje de manhã pela Polícia Federal. Theo, conta pra gente. Agora que a gente está falando pela primeira vez direito, né? Bom dia para você. Eu ia te falar isso também, Pedro. Bom dia para você. Ótimo dia para quem acompanha a gente. Os 3 que foram presos hoje preventivamente por determinação do ministro Alexandre de Moraes, os irmãos Brazão e o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que era o chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, eles vão ser transferidos da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde eles estão, a gente vem acompanhando isso desde cedo, para a Penitenciária Federal aqui de Brasília. O país tem 5 penitenciárias federais, isso ficou mais no imaginário popular depois da fuga que aconteceu dos 2 detidos, dos 2 presos que estavam na penitenciária federal em Mossoró, e a de Brasília é uma dessas penitenciárias federais. A ideia, então, é de que essa transferência aconteça ainda na tarde deste domingo, lá da Superintendência, então, da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para a Penitenciária Federal de Brasília. Eles foram presos preventivamente, os irmãos Brazão, suspeitos de serem mandantes do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, e o delegado Rivaldo Barbosa, que era delegado da Polícia Civil e chefe da Polícia Civil na época do crime, de obstrução de justiça, de atrapalhar o andamento das investigações para blindar os suspeitos de participação, os envolvidos de participação nesse crime. Essas são as suspeitas contra eles que a investigação vem apontando até agora. Investigação tocada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também agora com participação do Ministério Público Federal na Procuradoria-Geral da República. Então essa transferência deve acontecer na tarde deste domingo em uma aeronave da Polícia Federal e eles devem ser levados da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para a Penitenciária Federal de Brasília. Obrigado, Theo. Informação do Theo Cury, então, em Brasília. E em entrevista à CNN, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã da vereadora Marielle, falou sobre as prisões de hoje cedo e disse que é uma resposta para a democracia. Vamos ouvir. Essa resposta para esse crime não é só para a família, óbvio que é, mas é uma resposta à democracia brasileira, é uma resposta aos favelados, às mães pobres, às mães negras que votaram na Marielle. E aí você ter hoje mais uma comprovação do que tem sido feito no Rio de Janeiro. A política do Rio de Janeiro com a mistura de polícia, com a mistura de milícia, com a mistura de quem manda e quem acha que pode ficar impune, e o crime da Marielle desvendar e trazer à tona anos e anos de crime que a gente talvez pensasse em nunca ter acesso e vai ter agora. Então, é com muita dor no coração que eu falo isso. Eu não queria estar passando por isso, eu preferia 1000 vezes. A gente já falou sobre isso aí, você particularmente, várias vezes, porque você sabe o meu carinho e respeito por você nesse lugar. Eu preferia a minha irmã aqui. Domingo de Ramos, a gente sempre ia às missas juntas e hoje eu preferia a minha irmã do que estar hoje tomando esse soco no estômago de pessoas que a gente conversava, tanto o Geniton quanto o Rivaldo, de pessoas que estavam ali à frente desse lugar e que agora a gente recebe essa notícia. E eu agradeço a sua companhia. Fique agora com o CNN Entrevistas, hoje com Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Pense bem, pense CNN.